Olá pessoal, aqui é a parte 2 do vídeo sobre esboço de funções racionais. Quem não assistiu o primeiro vídeo, aconselho que assista e também veja os outros vídeos a respeito de funções modulares, funções cúbicas, funções raiz, função quadrática, né? Função, a playlist que tem as funções em geral, né? Porque nesse momento a gente está estudando uma análise de várias funções, né? Para a gente esboçar esse tipo de função, a gente precisa saber do formato de outras funções, né? Então, vamos tentar ir para um exemplo prático. Vamos tentar esboçar o gráfico dessa função, né? Repare que essa função, né, ela vai dos reais tirando zero, né, em R, né, onde ela leva um ponto x num ponto 2x² mais 1 sobre x. Né? Então, a gente vai tentar fazer um passo a passo, dividindo em várias partes para a gente tentar entender como é que a gente esboça o gráfico de funções desse tipo. Então, a primeira estratégia é reescrever f. Né? Repare que f de x vai ter essa forma, né? Então a gente pode tentar reescrever ela dessa forma. Né? É a forma mais convencional que a gente faz para escrever. Né? A gente tem a função dada dessa forma. Né? Então, do jeito que ela está aqui, a gente tenta quebrar isso aqui em duas frações. Né? Fica 2x² sobre x mais 1 sobre x. Aqui, ó, esse x aqui vai embora com desse x, vai ficar 2x mais 1 sobre x. Então, primeira parte, né, que é reescrever a função, a gente fez isso. Agora a gente vai tentar analisar o quê? Vamos tentar analisar o comportamento da função baseado nessas aqui, ó. E como é que seria o comportamento da função? Imagine o seguinte, nossa função é como se fosse a soma de uma função afim com a função afim sendo 2x, né? E a função 1 sobre x, né? Vai ser uma soma delas duas. Então vamos tentar compreender o comportamento dela, né? Primeiro a gente vai tentar compreender o comportamento dela para valores muito grandes, né? Valores que sejam superestimados, tipo 1 milhão, 2 milhões. E depois a gente vai fazer para valores muito pequenos, tipo menos 1 milhão, menos 2 milhões, né? Tipo coisas desse tipo, né? É como se a gente estivesse fazendo uma análise para valores que estão tendendo ao infinito e tendendo a menos infinito. É como se fosse isso, né? Então repare o seguinte, para valores muito grandes ou muito pequenos, a gente tem que esse camarada aqui, ele vai se aproximar de zero, como a gente viu na aula anterior. Né? Bom, se esse camarada se aproxima de zero, então nossa função f, né, ela vai encostar, né, ela vai se aproximar da nossa função 2x. Né? Então, sabendo disso, né, a gente já tem uma função a se trabalhar, função 2x. Então, a gente vai esboçá-la, né? Mas esboçar de uma forma tracejada, só para a gente ter ideia do seu comportamento, né? O comportamento da nossa função vai ser mais ou menos assim, né? A gente traceja a função 2x, né? Como a gente já viu na aula de função afim, né? A gente pode atribuir dois pontos e traçar a reta, ou a gente tenta encontrar o ponto de interseção no eixo x ou no eixo y, e assim por diante. É só um esboço de uma função afim, como a gente já viu. Bom, a gente tem essa seguinte função, né? Bom, então, a terceira parte em relação a como descrever o esboço do gráfico dessa função aqui f, a gente já começou. A gente precisa saber o comportamento, né, dessa função aqui, né, que esboçada será assim. Lembrando que quando ela vai indo para mais infinito ou menos infinito, nossa função f vai se aproximar disso aqui. Né? Ela vai ter uma aproximação em cima dessa reta aqui. Bom, agora vamos fazer o seguinte, né?
a nossa função, né, agora a gente vai ter que analisar para valores, né, próximos de zero, porque a gente já viu como é que ela vai funcionar para valores muito grandes, né? Agora vamos analisar para valores bem pequenos. Se a gente tiver o x bem próximo de zero, ou ele sendo um valor positivo, tipo 0,001, ou menos 0,00001, tipo assim, a gente vai analisar para valores muito pequenos, né? Repare que nossa função 2x, ela vai se aproximar de zero, né? Dessa forma, nossa função f ela vai encostando, ela vai se aproximando de quem? Da função 1 sobre x. Né? Então, lembrando, nossa função ela tem essa cara. Quando o x ele é muito grande ou quando o x é muito pequeno, ela vai se aproximar de quem? De 2x. Mas quando ela é muito próxima de zero, né? Sendo pela direita positivamente ou sendo pela esquerda negativamente, ela vai se aproximar de 1 sobre x. Né? Então, dessa forma, o que a gente faz? A nossa quinta parte esboça o tracejo da nossa função 1 sobre x, né? Que a gente viu na aula anterior, né? Que vai ter esse seguinte formato. Né? Aí qual é o sexto passo? Né? O sexto passo, né, é a gente juntar os dois esboços. Né? Repare que ela vai ter esse formato. Ó. Eu juntei o esboço da nossa função afim 2x e com o esboço da função 1 sobre x. Né? Eu fiz esse esboço aqui. Né? A gente vai ter esse esboço aqui. Né? Bom, então a gente já tendo o esboço desses camaradas, o que falta agora fazer? Esboçar o gráfico da função, né? E como é que seria o gráfico da função? Seria dessa forma, né? O gráfico da nossa função, ela seria isso que está em azul. Aí você pergunta, mas Lucas, como é que a gente sabe que vai ser esse o gráfico? Repare, né? Isso aqui vai delimitar, né? Essas funções tracejadas, elas vão delimitar como é que vai ser nossa função, né? Lembrando que a nossa função, né, só para a gente não esquecer, ela vai ter a cara, né, f de x é igual a 2x mais 1 sobre x, né? Ela vai ter essa cara, a nossa função. Você pergunta, mas por que ela vai ter esse formato? Repare o seguinte, a nossa função, quando ela se aproxima de zero, ela vai encostando na 1 sobre x, o que é verdade. Ó. Valores bem próximos de zero, ela vai encostando na 1 sobre x. Mas quando ela tem valores suficientemente grandes, ela vai encostando aonde? Na nossa função 2x. Né? Então, por isso que ela vai ter esse formato aqui. Do mesmo jeito aqui, né? Para valores muito próximos de zero, né? Tendendo a zero, né? Pela esquerda, a gente vai ter que ela vai se aproximar da nossa função 1 sobre x. Né? Ela vai se aproximar desse ramo. Enquanto se a função ela se aproximar, se ela tender a menos infinita, ela tender para um valor muito grande negativamente, aliás, muito pequeno negativamente, né? Então, ela vai se aproximar desse eixo aqui, né? Então, basicamente, o esboço da função vai ser dessa forma, né? Ela vai ter esse esboço aqui. Vamos agora também, né, ver o esboço de uma outra função, né, para ver se a gente compreendeu como é que é o passo. Né? Vamos tentar esboçar o gráfico da função menos x² mais 1 sobre x. Né? f de x vai ser igual a esse camarada. Né? Vamos fazer por partes. Primeiro a gente vai reescrever isso aqui, vamos melhorar, né, essa conta aqui. Né? Repare que f de x é menos isso aqui, né? Então aqui a gente pode colocar entre parênteses, devemos colocar entre parênteses, o menos está fora da fração, né? Pronto, então tendo isso, né, a gente vamos organizar essa fração aqui, vamos dividir em duas, né? E daqui a gente tem o menos fora, esse x² vai embora com esse, vai ficar só menos x, ó, menos x, distribui o menos para cada termo que está dentro do parêntese. E vamos distribuir também com esse cara aqui, né? E fica menos 1 sobre x. Então, pessoal, a gente vai ter duas funções, né? Nossa função f é a soma de outras duas, da função menos x com a função menos 1 sobre x. Né? Então, perceba o seguinte.
vamos fazer a análise convencional, né? Para valores muito grandes, o que acontece? A gente já viu que isso aqui se aproxima de zero. Na aula anterior a gente viu isso, né? E, lembrando, para valores muito grandes ou valores muito pequenos, tipo menos 1 milhão, menos 1 trilhão, daí por diante. Se a gente for analisar, né, para valores próximos de zero, o que acontece? Nossa função menos x se aproxima de zero. Então a f vai encostando na função y igual a menos 1 sobre x. Né? Então como é que vai ser o gráfico da nossa função? Vai ser dessa forma. Né? Ela vai admitir esse formato. Aí, por que ela vai admitir esse formato? Ó, função menos x aqui, ó, tracejada, né? Agora, o que mais que a gente tem? Agora vamos analisar a função menos 1 sobre x, ó, tracejada aqui os ramos dela, né? E por fim, né, a gente faz o esboço da função, né? O ideal, pessoal, assim, a gente pelo menos ter algum pontinho, né? A gente conseguir um ponto da função. No caso, eu substituí aqui na nossa função ponto 1 e menos 1, né? Se a gente substituir 1 na função que a gente tem, que no caso é a função f de x igual a menos x quadrado mais 1 sobre x, né? Se a gente substituir 1, ela vai dar menos 2, e se a gente substituir menos 1, isso aqui vai dar 2, né? Então, a gente substitui alguns pontos só por desencargo de consciência, mas você não precisa ser um gráfico perfeito, porque lembre-se, quando a gente está analisando gráfico, esboço é só como é que mais ou menos ele vai ficar, ele não precisa ser perfeito, mas é bom a gente sempre colocar um ou outro ponto, né? Então, repare que por que ela vai ter esse formato? X se aproximando de zero, né? X numa vizinhança próxima de zero. Ela vai ter valores muito grandes, né? Ela vai tender ao infinito, né? Lembrando, ela vai estar entre nossas funções que a gente fez o cálculo, né? No caso, a nossa função menos 1 sobre x e nossa função x, né? E para valores extremamente grandes, né? Ela vai tender para a nossa reta, né? Então, basicamente é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre funções racionais, né? Uma coisa também que é bom se destacar, né? Quando a gente está fazendo esboço de função, a gente tenta analisar sempre alguns padrões, né? Tipo, quando vocês forem fazer alguma questão, em alguma avaliação, sempre perceba se a função que está lá, ela vai ser idêntica a funções que, por exemplo, eu coloquei aqui no vídeo, né? Ou nos vídeos, né? Por exemplo, funções modulares. Ela pode ter vários formatos, ela pode ter um formato assim, né? Mas, tipo, normalmente a gente acaba só analisando casos de funções que são dessa forma, né? Funções cúbicas, a gente pode analisar uma função cúbica sendo assim, né? A gente pode analisar ela sendo assim, o coeficiente acompanhando o x sendo diferente. Então, a gente tem que sempre, quando está analisando problemas de funções, né, a gente tem que analisar os coeficientes que acompanham o x, porque eles é quem vão garantir se a função ela vai ser contraída, né, ou se ela vai ser estendida, ou seja, se ela vai aumentar ou diminuir, se ela vai ser esticada ou não, numa forma bem rudimentar, falando assim. Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado e até mais.